invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. 19 de julho. Quando os líderes judeus levaram Jesus a Pilatos para ser criminalmente julgado em um tribunal de justiça, Pilatos sabia que eles o fizeram porque estavam com inveja da popularidade que Jesus estava conquistando na nação. Marcos 15, versículo 10, diz: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. A palavra inveja no versículo provém da palavra grega pitonos. Retrata um sentimento hostil a alguém porque essa pessoa tem algo, uma vantagem, um benefício, uma posição que a outra não tem, mas gostaria de ter. O sentimento desprezível para com a pessoa que tem uma vantagem identificada é tão forte que aquela que sente inveja age para tirar a vantagem da outra com a esperança de que passe para si. Esse tipo de inveja é mau, sinistro e repleto de malícia. Marcos 15, versículo 10, nos diz que Pilatos conseguia enxergar os reais motivos dos principais sacerdotes. Pilatos conhecia o verdadeiro problema. Os principais sacerdotes se sentiam ameaçados e inseguros por causa da crescente popularidade de Jesus. Pilatos sabia que a insegurança estava levando os principais sacerdotes a exigir que Jesus fosse acusado de um crime e publicamente declarado culpado e crucificado. Embora os principais sacerdotes agissem com um pretexto diferente, a questão real era evidente. Eles queriam se livrar de Jesus para que a publicidade que havia se concentrado nele retornasse ao sacerdócio, onde estivera antes de Jesus entrar em cena. Essas atitudes horríveis e atos terríveis são comunicados pela palavra inveja em Marcos 15, versículo 10. Inveja. Em Gálatas 5, versículo 19 ao 21, Paulo incluiu inveja nas obras da carne. Conforme observamos há pouco, a palavra inveja vem da palavra grega pitonos. Implica em um profundo rancor por alguém possuir algo que uma pessoa gostaria que fosse dela. Por ser conflituoso, a pessoa inveja o que a outra possui e cobiça os pertences, realizações, relacionamentos ou títulos dessa outra pessoa. Toda vez que o invejoso vê a pessoa invejada, fervilha interiormente por causa do sucesso dela. Ele se ressente profundamente pela bênção recebida por essa pessoa e tenta encontrar uma maneira de retirar isso dela, para que possa se apossar de tal bênção. No exemplo da passagem de Marcos, os principais sacerdotes tinham inveja da aclamação que Jesus estava recebendo. Para se livrarem da competição, eles decidiram matar Jesus. É assim que esse tipo de inveja reage. Ela é tão forte que impele uma pessoa a tomar algum tipo de atitude, na maioria das vezes, algum tipo de ação maligna projetada para acabar com a pessoa que tem a vantagem. Isso pode explicar por que a versão King James da Bíblia, em inglês, menciona em seguida homicídio. O problema é que a palavra homicídio não aparece na língua grega. Diante disso, somos obrigados a perguntar: por que os tradutores inseriram a palavra homicídio se ela não aparece no grego original? A única resposta possível é que eles perceberam que essa inveja é tão forte
que chegaria a levar uma pessoa a cometer homicídio para obter o que quer. Na literatura clássica, há exemplos em que a palavra pitonos é usada também para representar uma pessoa que usa os outros como degraus para chegar onde ela quer estar em termos de dinheiro, prestígio e poder. Essa é uma pessoa sem escrúpulos que usa e abusa das pessoas para obter as coisas que deseja. Talvez você tenha visto essa obra da carne ser manifestada no escritório, em seu local de trabalho ou até mesmo em sua igreja. Você já testemunhou um momento em que um colega de trabalho ou outro cristão tentou se aproximar de você, mas mais tarde você descobriu que estava apenas fingindo ser seu amigo? Na realidade, não queria ser seu amigo, só queria estar perto de você para poder fazer amizade com alguém que você conhecia. Para ele chegar a essa outra pessoa, tinha de passar por você. Então, fingiu ser seu amigo para conquistar uma vantagem e, depois, deixou você de lado. Ou talvez, alguém tenha agido como se quisesse ser seu amigo, quando, na verdade, tudo que ele queria era o seu emprego. Isso acontece no mundo secular o tempo todo, mas não deveria acontecer dentro da igreja. Esse tipo de comportamento é pernicioso, manipulador e cruel. Fere almas, faz com que as pessoas sintam terem sido abusadas e vulgariza o conceito de amizade. Não admira Paulo chamar a inveja de obra da carne. Na próxima vez em que você se sentir tentado a sentir inveja da bênção ou posição de outra pessoa, invoque o Espírito de Deus para ajudá-lo a mortificar essa obra da carne. Silencia propositadamente, escolhendo alegrar-se quando alguém for abençoado. O que você semeia é exatamente o que colherá. Se você semear raiva, ressentimento e amargura, essa colheita negativa voltará para você no futuro. Porém, se semear alegria por quem foi abençoado e está à sua frente, chegará um momento em que as bênçãos voltarão para você. Então, as pessoas se alegrarão com você pelo seu sucesso. Bebedice. A palavra bebedice provém da palavra mete, que se refere à bebida forte ou à embriaguez. O consumo de vinho para ficar intoxicado era comum no primeiro século, em virtude de as muitas religiões pagãs empregarem o vinho como parte de suas práticas religiosas. Por exemplo, a religião de Baco, a quem os gregos chamavam de Dionísio, era centrada em vinho e intoxicação. De fato, Baco foi denominado Deus do vinho, quando os adoradores estavam totalmente inebriados por causa do consumo de vinho, deixavam de lado todas as restrições e se entregavam por completo a toda a tentação da carne. Nada era proibido, mergulhando nos mais vulgares excessos sexuais e atos anormais. Os participantes tentavam violar todos os códigos morais conhecidos, cometendo os maiores extremos possíveis de pecado para experimentar um reino de excesso nunca antes provado ou conhecido pelo homem. Esse era o objetivo propositado dessa religião. Como consequência, os participantes eram levados a orgias pervertidas e descaradas. Sob a influência do vinho, as pessoas fornicavam enquanto os sacerdotes batiam tambores e tocavam símbolos, aumentando a fúria, as emoções e a paixão descontrolada do momento. Frequentemente, drogas eram misturadas com vinho, fazendo com que os participantes convulsionassem ou dançassem em círculos frenéticos. Esse estado frenético era denominado enteos, um composto das palavras en e theos. A palavra en significa em, e theos é a palavra para Deus. Assim, se uma pessoa estava em Theos, estava sob o controle de um Deus. Curiosamente,
É daqui que provém a palavra entusiasmo. Acredita-se que quando um participante caía em um desses momentos descontrolados e frenéticos, havia ultrapassado a barreira moral e agora estava sob o controle de um Deus ou espírito. Essa experiência de enteos era o objetivo final dos que participavam da religião de Baco. O consumo de vinho era um fator chave nessa religião pagã. Porém, Baco não era a única religião que usava vinho. O uso dessa bebida era uma prática generalizada em quase todas as religiões gregas e romanas. Recentes escavações arqueológicas de cidades antigas testemunham o uso predominante de vinho naquele tempo. Descobriu-se um grande número de casas com enormes cavernas subterrâneas projetadas para armazenar um grande suprimento de vinho. Em alguns desses locais, descobriu-se que as casas tinham aberturas no chão por meio das quais uma pessoa podia mergulhar na maciça provisão da bebida. O fato de tanto vinho estar disponível em residências individuais demonstra claramente o importante papel que ele desempenhava na sociedade do primeiro século. Paulo sabia que, quando a carne se encharcava de vinho, uma pessoa perdia a capacidade de pensar racionalmente, frequentemente levando a um excesso devastador. Foi precisamente por isso que ele disse aos fiéis de Éfeso: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução." Efésios 5, versículo 18. Essa palavra dissolução provém da palavra grega azotia, que traduzida literalmente significa alguém que perdeu a capacidade de salvar-se ou poupar-se. Essa é uma pessoa que desperdiça sua vida, esbanja seu dinheiro ou profana seu corpo porque está bêbada e não consegue pensar corretamente. Em decorrência de uma mente alterada por consumo excessivo de álcool, essa pessoa pensa de modo irracional, age de maneira irresponsável e comete atos de excesso que normalmente nem seriam uma tentação. A principal religião pagã de Éfeso era a adoração de Ártemis. Essa era outra religião que empregava grandes quantidades de vinho em sua adoração. A Bíblia fornece uma forte indicação de que, embora tivessem sido redimidos e libertos do templo de Ártemis, os cristãos de Éfeso estavam permitindo que o consumo de vinho permanecesse uma característica comum em suas vidas. Paulo os exortou a cessarem essa prática, dizendo-lhes para deixarem de lado o vinho e, em vez disso, se encherem do Espírito. Paulo sabia que quando estivessem sob a influência do Espírito de Deus, aqueles cristãos seriam afetados positivamente. Sob essa influência, eles seriam tão transformados que começariam a falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5, versículo 19. Um estado de embriaguez suprime a capacidade da mente de pensar corretamente e libera a carne para se expressar totalmente. Os cristãos do primeiro século estavam tentando se livrar do poder de sua carne. A última coisa de que precisavam era beber vinho, inibir sua capacidade de pensar corretamente, despertar a carne e depois fazer coisas pecaminosas ou destrutivas. Por isso, Paulo os advertiu enfaticamente a abandonarem o vinho. O consumo indisciplinado de vinho só leva às obras da carne. Glutonaria. A última palavra de sua lista das obras da carne é glutonaria. Essa palavra interessante provém do grego komoi, que descreve uma procissão festiva ou farra. A maioria das pessoas que veem a palavra glutonaria imagina que ela se refere à embriaguez, à briga de rua ou a quem corre de uma festa de bebedeira para outra. É isso que você acha que essa palavra significa? Vamos analisá-la
e ver o que ela realmente significa no grego original. A palavra komoi, glutonaria, descreve uma pessoa que não consegue suportar o pensamento de tédio e, portanto, está continuamente buscando diferentes formas de diversão ou entretenimento. Essa pessoa tem, na verdade, medo de ficar entediada, então considera constantemente o que pode fazer a seguir para se divertir ou ficar entretida. A palavra komoi pode se referir a uma pessoa que come sem parar em festas ou que busca risos e diversão constantes. Certamente, nada há de errado com o riso. O problema dessa pessoa é ser consumida pela necessidade de agitação, momentos alegres, diversão, prazer, entretenimento ou alimentação constante. Ela vive para a próxima refeição, o próximo restaurante, o próximo filme, as próximas férias. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, Paulo profetiza que esse tipo de hedonismo seria um problema especialmente predominante nos últimos dias. Ele escreveu que, nos últimos dias, as pessoas seriam amigas dos prazeres. Essas palavras provêm da palavra grega philedonos, composta pelas palavras philos e edone. Philos significa amar e edone significa algo de sabor doce ou algo agradável. Na Grécia clássica, indicava exaltação do prazer, especialmente significada pela liberdade de se expressar sexualmente. Qualquer expressão sexual era permitida desde que as partes envolvidas concordassem. Em outras palavras, não havia um padrão moral quando o hedonismo governava a Grécia Antiga. Em todas as 5 vezes em que a palavra hedone é usada no Novo Testamento, é usada pejorativamente para descrever a busca desenfreada de prazeres carnais. Usando a palavra philedonos, amigos dos prazeres, Paulo nos diz explicitamente que nos últimos dias as pessoas ficaram obcecadas pelo prazer, alimentos, festas e entretenimento. Elas estarão preocupadas com novos métodos para aliviar o tédio. A vida irá se tornar tão agradável e permissiva que as pessoas comerão demais, serão preguiçosas, tirarão folgas injustificadas do trabalho, viverão de dinheiro emprestado e permitirão comportamentos morais questionáveis, enquanto pensam que essa é uma maneira normal e aceitável de se viver. Agora você percebe por que Paulo incluiu glutonarias em sua lista das obras da carne? Em Gálatas 5, versículo 19 ao 21, a carne quer fugir da responsabilidade, prosperar na diversão e evitar a seriedade da vida. Se você deixar a sua carne guiá-lo, ela irá desperdiçar seu tempo, talentos e energias em coisas que não são eternas. Você passará todo o seu tempo assistindo à televisão, indo ao cinema e comendo em restaurantes, e no fim nada terá para mostrar disso, senão toneladas de dívidas de cartões de crédito. Algum dia você pegará suas contas de cartão de crédito e perceberá que está afundado em dívidas por causa de alguns momentos fugazes de prazer. Todas essas buscas carnais realmente valem a escravidão das dívidas com a qual você terá de conviver nos próximos anos? Veja, isso é o que a carne quer fazer a você. Ela diz: vamos lá, você irá se sentir muito bem se fizer isso. É verdade que provavelmente você não deveria, mas só mais uma vez não fará mal. Além disso, o que mais você tem para fazer? Em casa não há o que fazer. A verdade é que há muito a fazer em casa. Você poderia estar lendo a Bíblia, brincando com seus filhos, desenvolvendo seu relacionamento com seus irmãos e irmãs, visitando seus vizinhos, voluntariando-se para servir em alguma área de sua igreja, cortando a grama do jardim, aprendendo a cozinhar, limpando a garagem ou lendo um livro e desenvolvendo a sua mente.
Há muitas coisas que você poderia fazer que seriam saudáveis para você e sua família. Por isso, na próxima vez que a sua carne disser não há o que fazer, é tão tedioso, simplesmente dê uma olhada em sua garagem, verifique a condição do seu quintal ou verifique o guarda-roupa. Penso que você verá que há muito a fazer para não ficar entediado. Sua carne poderá se esquivar de fazer essas coisas, mas depois você se sentirá como um campeão. Você se sentirá muito bem por não ter feito mais dívidas por mais coisas de que não necessita. Ficará muito grato por não ter desperdiçado seu precioso tempo fazendo coisas que não importam. E se sentirá muito vitorioso por realizar algo que precisou de sua atenção durante muito tempo. Alguém diga amém. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me na próxima vez em que eu for tentado a ter inveja da bênção ou posição de outra pessoa. Ajuda-me a manter minha cabeça no lugar e a não permitir em minha vida coisas que irão reanimar a minha carne e me agitar para fazer coisas pecaminosas ou erradas. Perdoa-me por pensar que tenho de me divertir constantemente. Lamento muito ter desperdiçado tanto tempo e dinheiro em coisas que não importam. Não quero mais ser dominado pela minha carne. Hoje, estou clamando a Ti para me ajudares a me libertar dos meus padrões passados, para poder começar em um caminho novo e elevado. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Na próxima vez em que você se sentir tentado a ter inveja da bênção ou posição de outra pessoa, o que fará a respeito? Lembre-se de que o que você semeia é exatamente o que você colherá. Que mudanças você precisa fazer em sua vida para parar de reativar e recarregar o poder de sua carne? Há algum hábito, hobby, preocupação ou relacionamento que incentiva você a pensar ou a agir de maneira errada? Na próxima vez em que a sua carne disser, não há o que fazer, é tão tedioso, o que você fará? Pegará um jornal para ver o que está em cartaz no cinema local ou decidirá fazer algo produtivo e edificante? Até o próximo devocional.